Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo Afonso. Eu queria hoje falar sobre os desafios 2021. O que são os desafios 2021? São aqueles que a gente vai enfrentar na década de 20 do século 21, que se inicia agora muito em breve. Nós vamos chegar no momento já do século 21, onde ao falarmos que alguma coisa aconteceu na década de 20, a gente vai precisar especificar se estamos falando do século 21, ou se foi no século 20, ou quem sabe até no século 19. E eu acho que um dos maiores desafios deste 2021, deste momento 2021, vai ser equilíbrio. Bora lá falar um pouquinho sobre isso? Em outros vídeos eu já falei um pouco sobre o conceito do mundo VUCA, né? Esse conceito que fala que o mundo de hoje, o mundo talvez dos últimos anos, é um mundo bastante volátil, muito incerto, vem do inglês, né? Uncertainty, muito complexo e especialmente o A significa que é um mundo muito ambíguo. E o mundo nunca foi tão ambíguo quanto ultimamente. Nesse período todo de mudanças que a gente vive, a ambiguidade é praticamente uma constante. E a ambiguidade a gente enxerga em vários contextos. E tem um que eu tenho percebido bastante num tipo de fenômeno social que eu gosto muito, chamado futebol. No futebol, eu reparo algumas situações muito curiosas nos últimos anos. Jogadores que depois de vencerem um jogo, ou depois de serem expulsos, ou até mesmo quando perdem um jogo, ou enfim, qualquer situação um pouco mais ligada a um limite, a um certo extremo, eles se emocionam de um jeito absurdo, eles choram, eles se irritam, e eles choram assim, quase que num processo infantil. Eu percebo em muitas situações eles quase se infantilizando naquele choro. É interessante notar que este choro, ao mesmo tempo que é uma certa perplexidade diante da vitória, quase como se fosse uma coisa que eu não estava esperando, é também uma fragilidade diante da frustração. Enfim, tem o seu desafio aí e mostra alguma incapacidade de conter o lado emocional. Também numa outra vertente, esse choro, essa explosão emocional é muito bonita. Porque mostra uma humanização desse jogador, mostra que este indivíduo que antes era considerado sempre um ser muito frio, que tinha que competir, está ali o tempo inteiro trabalhando sempre no limite do seu autocontrole, também é humano, também se emociona. Então esse choro, ao mesmo tempo que ele é de um lado ruim, ou no mínimo perigoso, do outro lado ele é muito bacana, ele é muito evoluído. Então a gente está falando aqui de algo que se polariza, como muita coisa que vem se polarizando no mundo ultimamente. Aliás, a gente tem visto muita polarização no mundo hoje em dia. E não só uma polarização política, que aqui no Brasil ficou muito clara, mas uma polarização também musical, uma polarização muitas vezes até estética. E esta polarização está chegando também nas pessoas. Essa polarização nos costumes, nos pensamentos, está levando, ora, as pessoas a uma posição de extrema vitimização. Ó, coitadinho de mim, que sou embasbacado e sou absolutamente sugado pelo sistema, pela sociedade, etc. e tal, ou para uma posição de brutal violência. Eu imponho para o outro a minha verdade, eu atropelo o outro com a minha verdade. Nesses tempos de polarização, ser protagonista da sua própria vida passa a ser algo fundamental. Porque se eu não for protagonista da minha vida, eu corro um risco enorme, que é o de ficar basicamente sendo puxado por várias forças, tentando me adequar a todas elas, sem conseguir saber direito quem eu sou e onde eu quero estar. Então o protagonismo no sentido de ser responsável pelas suas próprias escolhas é fundamental nos dias de hoje. Mas talvez tão fundamental quanto a questão do protagonismo seja a questão do equilíbrio. Saber ter equilíbrio nos dias de hoje e daqui para frente vai ser um sinal de saúde mental e de prosperidade pessoal brutal. Mas é importante que a gente lembre também que equilíbrio é movimento. Equilíbrio, estar equilibrado, não é estar estagnado. Quando eu estou estagnado, eu não estou em equilíbrio. Na verdade, eu estou em nada. Eu estou absolutamente imóvel. Equilíbrio é a capacidade de eu me manter dentro de uma certa faixa saudável, mesmo que de vez em quando eu penda para um lado ou para o outro, que eu opte por um comportamento ou por outro, mas que eu saiba navegar durante essa faixa saudável. Logo, equilíbrio pede movimento. Eu gosto muito de usar o exemplo da bicicleta. Andar de bicicleta é puro equilíbrio, mas é um equilíbrio com o movimento.
Para começar a andar de bicicleta, ou eu dou um impulso, mas que para que continue este movimento que o impulso deu, eu preciso pedalar, ou eu começo, inclusive, pedalando. Eu, por exemplo, sou destro, então eu começo pedalando normalmente com a perna direita. No momento em que eu dou a pedalada com a perna direita, eu naturalmente empurro a bicicleta por todo o sistema da correia, né, da mecânica dela, eu empurro ela para uma direção, mas eu também desequilibro ela para a direita. E eu só não vou cair e me manter em movimento equilibrado se eu compensar com uma outra pedalada para a esquerda e outra para a direita e outra para a esquerda, e nisso em algum momento eu consigo adquirir um estágio de equilíbrio, ainda que eu tenha algum tipo de balanço, porém com movimento. E é o próprio movimento que garante o meu equilíbrio. Agora, qual é o ponto médio que vai me fazer saber que mesmo quando eu pendo demais para o lado direito, eu preciso voltar um pouco para a esquerda, mas que se eu for demais também para a esquerda, eu preciso voltar para o direito e ser este ponto a minha zona de equilíbrio, né, realmente que me traz essa capacidade de perceber quais são os limites dessa faixa. Este ponto chama-se propósito. Aliás, uma das coisas que eu mais estudei nesse último ano foi a questão do propósito. Como é que funciona o propósito na vida das pessoas? O que significa propósito? Porque ao mesmo tempo que o propósito vem sendo muito banalizado, o seu propósito resolve tudo. Não, o seu propósito ele começa a fazer com que você entenda a sua jornada. Mas ele não resolve tudo, porque mais do que saber o seu propósito, é preciso viver o propósito. Mas qual o propósito? Como é que se descobre o nosso propósito na vida? Eu tenho insistido também que, mais do que ter um propósito de vida, que é uma coisa muito egoísta, parece que isso resolve só os meus problemas, a gente precisa entender qual é o nosso propósito na vida. E foi durante esses estudos que a gente criou o projeto, né, até o conceito do Universe Self Journey. Quem quiser saber um pouquinho mais, me contata que eu falo com você sobre isso. Mas o conceito do Universe Self Journey pretende ajudar as pessoas, de certa forma, a responderem uma pergunta muito importante e muito complexa. O que justifica a sua existência? O que justifica a sua existência nessa vida? Por que você está aqui? Como é que você faz para entender qual é o seu propósito na vida e viver esse propósito? Porque nesse mundo polarizado, neste mundo de constante mutação, neste mundo ambíguo, saber qual é o seu propósito vai te ajudar também a entender qual é a faixa que você pode se movimentar, e você vai precisar se movimentar, mas de maneira que este movimento gere um constante equilíbrio, que você nem se afaste demais do seu propósito ao tentar se adaptar a este mundo cada vez mais complexo, incerto, de certa forma volátil, mas fundamentalmente ambíguo, mas que você não se afaste demais. É o seu propósito que vai ser o ímã, que vai fazer com que você se movimente, mas não se perca. Que você tenha equilíbrio e não fique estagnado, mas que este equilíbrio também não faça você sair da faixa que é saudável na sua vida. Propósito vai garantir equilíbrio daqui para frente. E equilíbrio vai ser fundamental para sabermos lidar com uma vida cada vez mais ambígua, cada vez menos dada às certezas, porque com tantas ofertas, o que a gente menos tem hoje são certezas. Portanto, nesse final de jornada, a gente está gravando esse vídeo no final de um ano e basicamente no início de uma nova década, né? Então a gente começou falando do 2021, nós estamos no começo, no limiar da década de 20 do século 21. Então neste momento, investir em você mesmo, investir no se conhecer, investir no entender qual é o seu papel nesse universo, passa a ser um elemento fundamental para a sua própria saúde física, emocional e até espiritual. Então invista em você, mas não no sentido egoísta, de você ficar só cuidando daquilo que é bom para você. Invista em você para você entender o que justifica a sua presença nesse mundo. Qual é o seu propósito? E a partir desse propósito, você poder se movimentar com saúde, poder se movimentar com tranquilidade, mas mantendo, né, fundamentalmente um processo equilibrado na sua vida. Aliás, para colaborar com isso, a gente inclusive desenvolveu uma ferramenta, eu uso muito ela nos processos de coaching ou de clarificação, de entendimento do propósito pessoal de cada pessoa, que a gente chama de Minha História Daqui para Frente. Até o Jorge Letra, um grande amigo, outro dia brincou, mas como é que pode ser história com H daqui para frente?
é a liberdade poética. Mas a minha história daqui para frente começa, né, com a pessoa podendo aqui escrever quem ela é até aqui, quem sou eu até aqui, depois ela escreve agora será assim, então um pouco os objetivos, e aí o resto do livro inteiro é em branco. Que é mais ou menos como a vida, né? A vida é uma página em branco, já foi feita, ou tantas vezes já foi feita essa metáfora, mas ela é mais do que uma metáfora, ela é na prática. Então que a sua vida nesse século, nessa década de 20 do século 21, seja uma página em branco, mas preenchida por uma série de histórias que tenham fundamentalmente propósito. E que este propósito traga equilíbrio na sua vida, equilíbrio esse que vai ser tão importante para lidar com este mundo cada vez mais ambíguo. Um grande abraço, uma excelente jornada para todo mundo. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse último vídeo. Eu espero que tenha sido útil, antes de mais nada, para o desenvolvimento pessoal de quem pôde assistir. Aliás, já que você assistiu, por favor, se inscreve no nosso canal. Você vai poder assistir novos vídeos, a gente está sempre publicando coisa nova. Compartilha o que você acabou de assistir com quem você acha que também vai poder aproveitar em termos de conteúdo. E, por favor, deixa todas as suas sugestões, críticas, temas novos que você gostaria que a gente abordasse em outros vídeos. A gente sempre vai pesquisando e vai preparando material a partir daquilo que vocês sugerem. Tá bom? Muito obrigado, um ótimo dia para todo mundo. Valeu!